Pessoal, tudo bem? O meu nome é Sérgio Feitosa e eu convido vocês a fazermos uma análise histórica sobre possivelmente a mais importante revolução da história humana, que é a industrial. Aí você pergunta, sério? Não seria a francesa? Não seria a revolução agrícola, neolítica? Gente, se entendermos que a Revolução Industrial, ela mexe diretamente com o modo de vida de cada um de nós, no que tange a técnica, no que tange a produção, no que tange a geração de riqueza, tá, eu vou ser mais comedido. Uma das mais importantes revoluções, mas insistindo, tá? Se não for a mais importante delas. Estamos, pessoal, no século XVIII na Inglaterra, só que lembrando, esta revolução ela vai se expandir, se difundir pelo mundo inteiro. Ainda hoje, há países que de alguma forma têm um modelo de produção ainda muito primitivo, quer dizer, ela não chegou ainda hoje de forma efetiva, direta e idealmente tão benéfica a todos os países do mundo. Se é que há aqueles aonde ela chegou, os resultados sociais e econômicos foram por ela benéficos, tá? Pessoal, eu vou abrir o jogo com vocês, tá? Não é um tema fácil este que estamos trabalhando, principalmente se nós o puxarmos para uma discussão ética, filosófica, moral, que inevitavelmente temos que debater. Mas por enquanto, para não ficar uma aula confusa, vamos tentar nos ater à questão histórica propriamente dita, tá bom? A questão assim da gênese e do desenvolvimento técnico da revolução. Então, pessoal, seguinte, esta revolução industrial, ela é marcada pela mecanização do processo produtivo. Nós assistimos ao emprego de máquinas dentro da produção de alimentos, produção de gêneros, produção de artigos. Só que antes de a produção humana chegar a esse nível de capacidade, houve um período de manufatura, né? De maquinofatura, digamos assim. De qualquer forma, as técnicas ainda eram muito rudimentares. As técnicas ainda eram bem básicas e os instrumentos também ainda eram muito movidos pela energia humana, tá? Essa revolução industrial, pessoal, é uma revolução que também é física. Ela também é uma revolução que é científica. Então, nós temos nessa revolução, pessoal, uma passagem de uma série de elementos, tá? E do ponto de vista da energia, a revolução industrial é uma passagem da energia manual, da energia humana para a energia de máquinas. Mas, lembrando, pessoal, que até essa revolução acontecer, a energia que movia de qualquer forma as manufaturas com instrumentos rudimentares era a energia humana. E houve, pessoal, primitivamente a questão do artesanato como primeira fase. Eu fui de trás para frente, portanto, mas como a primeira grande fase da produção econômica humana. E esse artesanato, pessoal, a fase artesanal, é uma fase que, por incrível que pareça, do ponto de vista sociológico, histórico, é uma fase muito rica, sabe? Porque nas suas corporações de ofício ou só nas suas oficinas, os artesãos, pessoal,
eles tinham à sua disposição as suas ferramentas, a sua matéria-prima. Então, como diz a perspectiva sociológica socialista, o operário era ao mesmo tempo o patrão de si mesmo. Então, os meios de produção, os modos de produção eram dele. Então, essa fase chamada de artesanato é uma fase muito interessante da história, não só do operariado, mas na história do trabalho humano, Porque não havia as diferenças sociais no nível que agora passará a haver. Há quem defenda e acredite que essa Revolução Industrial melhorou a vida dos trabalhadores, porque a longevidade aumentou, a possibilidade de se alimentar aumentou, mas de alguma forma há quem pense o contrário, Que na verdade esses índices estatísticos eles são muito mascarados, porque a tecnologia mesma, a qualidade dessa vida mais avançada, das condições de higiene, estas então continuaram ou então pioraram. Então, pessoal, essa Revolução Industrial, ela começa mais ou menos por volta de 1760, com a máquina a vapor. James Watt havia desenvolvido um motor a vapor. E essa máquina a vapor, pessoal, ela vai ser acoplada a um tear. Tear é aquela máquina que faz tecidos, Depois da fiação, a tecelagem. A primeira indústria que se desenvolveu foi a indústria têxtil na Inglaterra. Então, pessoal, como é que um cara abstrai a ideia de uma máquina que produza, pessoal, a partir da ação, da pressão do vapor, a energia do vapor? É muita abstração física, é muita abstração científica. E vocês sabem que dentro dessa perspectiva econômica e política, a Revolução Gloriosa foi decisiva para que os ingleses tivessem uma outra mentalidade e uma outra perspectiva de economia. Pessoal, como se chama aquela espécie de doutrina econômica meio que pré-capitalista, segundo a qual os estados precisam acumular riquezas? Mercantilismo. E aí, pessoal, temos uma polêmica a lançar nessa aula. O mercantilismo, para muita gente, seria uma espécie de capitalismo, ou há quem prefira chamar de pré-capitalismo. Porque quando você fala de capitalismo, entenda, Não existe capitalismo que não seja comercial. E quando você insiste, o mercantilismo representa uma fase do capitalismo em que ele é comercial. Então, do ponto de vista da ciência econômica, nós cometemos como que uma redundância, se é que você me entende. Quando eu falo subir é para cima, quando eu falo descer é para baixo. Quando eu falo capitalismo, ele necessariamente é comercial. Entende? Não existe capitalismo que não venha a ser comercial. E outra coisa, o capitalismo, na sua essência, ele se assenta em relações que são assalariadas. E estamos falando aqui neste instante na aula, antes do século XVIII, de uma fase em que as relações ainda eram meio que servis, Não existe o salário consagrado como uma espécie de relação social e econômica, como agora passará a ser. Então, pessoal, essa revolução, que foi social, que foi política, foi cultural, ela representa uma quebra radical e irreversível
de produção. O homem não vai mais conseguir produzir como antes, de limitada, forma limitada, quase que subsistente, tá, autossuficiente. E essa ruptura também vai servir para consolidar o capitalismo. Há quem acredite que o capitalismo é filho dessa revolução, ou que ela foi a parteira dele. Na concepção marxista, essa revolução só irrompeu graças ao acúmulo de riquezas que vinha sendo feito pela Inglaterra desde o século XVI, na época da dinastia dos Tudor. Vocês se lembram? A rainha Elizabeth, ela financiava os atos dos corsários. A palavra corsário é sinônima da palavra corsários, da palavra piratas, tá? A palavra corsários, ela é sinônima da palavra piratas. Qual é a diferença? O pirata é um ladrão dos mares. O pirata, ele assalta qualquer navio. O corsário seria, ironicamente falando, um pirata que está a serviço do seu país. O corsário, ele é um pirata, digamos assim, regulamentado. Ele é um pirata que a bandeira dele lá em cima não tem uma caveira com os ossinhos lá interpostos. Ele tem a bandeira do seu país, muitas vezes. Então, a Inglaterra fez esse serviço sujo, pessoal, na história, de atacar os navios de outros países, que, do ponto de vista ético bem maquiavélico, tá? Que praticamente renuncia à própria ética, é o velho esquema, sei lá, desculpa a comparação, mas do ladrão que rouba ladrão, porque na perspectiva inglesa, se eles estão roubando outros que estão roubando, por exemplo, a América. Os galeões espanhóis que saíam do continente americano e iam para a Espanha, estariam, pilhando as riquezas coloniais de incas, astecas, entendeu? Então, pessoal, mas de qualquer forma, essa riqueza, ela vai ser utilizada na instrumentalização das primeiras fábricas inglesas. Lembrando, pessoal, que essa revolução também consolida as relações de trabalho assalariadas. Então, pessoal, olha só, o que são cercamentos? Os enclosures, a criação de ovelhas para gerar matéria-prima, para gerar lã. Se a primeira grande indústria foi a têxtil, a matéria-prima por excelência que os ingleses ambicionavam era a lã. Então, os lanifícios ingleses, eles serão muito requisitados. Então, os ingleses precisam, pessoal, produzir cada vez mais lã. E para isso, tem que desenvolver a pecuária ovina. Ovelhas serão importantes. Só, pessoal, que os cercamentos, eles são bem diferentes da política fundiária que até então existia, quando era só a agricultura a base econômica inglesa, se é que você me entende? Porque na medida que o país precisa agora de criar ovelhas, a mão de obra nas fazendas não é tão necessária quanto antes foi. Então, isso vai liberar, pessoal, um exército de reserva muito grande para os grandes centros urbanos. Haverá um exército de reserva, a expressão que usamos para poder nos referir às pessoas que agora ficarão desempregadas, porque saindo do campo e indo para as cidades, eles vão ter que dedicar-se a qualquer tipo de renda. Pessoal, eu queria sugerir a vocês uma leitura ou então um filme de mesmo nome, que é As Aventuras de Oliver Twist, de Charles Dickens. Já virou filme várias vezes, tá?
Você pode na internet, onde quer que seja, encontrar este filme em várias versões, mas o enredo é o mesmo, tá? Uma visão meio romântica, meio realista, de um garoto que, apesar da origem dele, tá? Que não sabe, ele é órfão de mãe, mas ele é rico, tá? O avô dele é muito rico, mas ele vai ser criado em orfanato, ele foge, vai para as ruas, torna-se um pequeno delinquente. Mas quem assiste ao filme ou lê o livro sabe a origem dele e normalmente não o condena pelo que ele faz. Gente, é muito forte, assistam, tá? Ou leiam, porque dá uma perspectiva real, realista, de que nem todo mundo vai para as ruas, nem todo mundo se entrega ao crime por uma predisposição, por uma natureza, sabe? Por uma questão de vocação. Se assim você puder, leia, tá? Assista. Não que você se sinta induzido ou doutrinado por essa leitura de Charles Dickens, mas porque permite muito a nossa ampliação da questão social, que a partir de agora vai se intensificar muito, sabe, gente? Porque o contexto é mais ou menos esse, tá? O da Inglaterra dessa revolução, em que as condições sociais em que os trabalhadores viviam, gente, eram muito difíceis, tá? Famílias prolíficas, quer dizer, de muitos filhos, mas cujos pais ganhavam pouco, ganhavam por dia. Não havia direitos trabalhistas assegurados em lei. Muitos movimentos sociais que vão na história se organizar e lutar que vão conseguir esses direitos, tá? Porque até aqui qualquer tipo de demanda nesse sentido é vagabundagem, é querer ganhar facilmente. E olha que não é tão fácil, pessoal. Os trabalhadores nas primeiras fábricas, pessoal, trabalhavam 12, 13, 14 horas por dia, quase que de forma ininterrupta, com intervalos ali de pouquinhos minutos para uma refeição e para ganhar ao final de um dia alguns centavos, tá? E aí com eles comprar ali para a família algum tipo de alimento que não os deixasse morrer de fome. E isto tá, pessoal? Se naquele dia a pessoa fosse recrutada, porque eles ficavam nas portas das fábricas, esperando ser recrutados. Aí quem não era, passava o dia por aí, procurando fazer algum bico, sabe? Procurando pedir alguma ajuda. As condições sociais, pessoal, e econômicas dos primeiros trabalhadores da indústria moderna são muito difíceis, tá? Então, a Inglaterra é um país que tem muita matéria-prima. Inglaterra tem muito carvão, Inglaterra tem muito ferro, pessoal. Então, olha só, são essas as condições que, além do crédito que a burguesia vai garantir, quem manda na Inglaterra agora e já desde o século XVII é o parlamento, é a burguesia. Então você vai começar uma fábrica, você vai começar um empreendimento. Então o Estado inglês, ele vê com bons olhos essa perspectiva, tá certo? Então, pessoal, o liberalismo agora ele superou a perspectiva mercantilista de riqueza, pessoal, tá bom? Nós temos agora uma visão bem diferente daquela que um dia foi a política econômica inglesa, a de acumular riqueza, porque o mercantilismo, pessoal, tem essa visão de que você precisa acumular riqueza e não investi-la, diferentemente do liberalismo. Então, pessoal, o nosso material sugere que agora façamos uma análise histórica, cronológica dessa revolução industrial, cujos primeiros 90 anos foram restritos à Inglaterra,
Nessa fase aqui, pessoal, houve uma restrição da Revolução Industrial à Inglaterra. A segunda fase, que nosso material trabalhou como sendo esses próximos 100 anos, há autores que preferem, pessoal, quebrar isso aqui em duas fases, tá? De 1850 até 1900 teríamos uma segunda fase e a partir dali até aqui uma terceira fase. Mas, como são muito parecidas, não vai atrapalhar a nossa percepção não, tá bom? Nessa fase aqui, pessoal, a Revolução se expandiu pela Europa, ela se expandiu pelos Estados Unidos e ela também se expandiu pelo Japão. O Japão vivia aqui a sua famosa Era Meiji. Essa Era Meiji, pessoal, é quando o Japão, ali pela Ásia, vai praticamente ser a única nação que, em vez de colônia, foi metrópole, tá? Esse é o contexto do chamado imperialismo. Esse é o contexto de um capitalismo financeiro, de um capitalismo monopolista, do qual já vamos falar mais. Mas a Inglaterra, pessoal, aqui ela está restrita a uma indústria têxtil. É o que os ingleses sabem fazer, pessoal, roupas, tá? E as fontes de matéria-prima e energia são o carvão, o ferro e o vapor. Pronto. É a partir dessas circunstâncias que os ingleses vão gerar riqueza lá dentro. Riqueza, repetindo, para determinados estratos sociais. Porque, pessoal, olha só, a urbanização, que vem sempre na esteira da industrialização, ela acontece de forma muito anômala. As cidades inglesas, Liverpool, Manchester, Londres, entre outras, elas vão crescer de forma desordenada, haverá um inchaço demográfico. As condições sanitárias são as piores possíveis, tá? A disseminação de doenças nessa época, nos bairros operários, é extremamente um problema. E não é à toa, pessoal, que essa classe trabalhadora, principalmente na Inglaterra, ela vai se organizar no século XIX, principalmente, de forma muito ativa, direta, para reivindicar direitos que são, no mínimo, necessários por uma questão de sobrevivência. Mas, pessoal, como eu dizia, tá? A partir de agora há uma difusão dessa revolução por outros países europeus. A França mesma, ela vai experimentar as luzes dessa revolução, como também a futura Alemanha, a futura Itália, a Bélgica, a Holanda, Portugal e Espanha menos, mais, e os Estados Unidos, pessoal, que nós vimos em aula anterior, já independentes, vão começar, após a Guerra de Secessão, a sua industrialização e muito rapidamente se projetando como sendo uma das maiores potências mundiais. E aqui, pessoal, o alvo dessas metrópoles passa a ser, olha só, o alvo, colônias. Mas não mais colônias na América, porque nesse contexto aqui, que estamos citando na aula, aqui na América, a maioria das colônias já havia alcançado ou estava alcançando dependência. As colônias agora, pessoal, vão ser na África e na Ásia. Estamos falando de uma época conhecida como imperialismo ou neocolonialismo. Essa é a fase do imperialismo, em que era imperioso formar impérios,
essa é a época do neocolonialismo. E, gente, essa é uma época também, pasmem-se vocês, de monopólios. Vocês já mentalizaram, pessoal, algo mais antiliberal do que monopólios? Vou tentar ser mais didático. O capitalismo, pessoal, ele nasce muito na esteira dessa revolução. E do ponto de vista teórico, político, tá? Ele nasce da confluência de pensamentos como de John Locke, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, tá? E essa galera toda vai dizer, pessoal, que há de haver liberdade, de que há de haver liberalismo. Só que na Europa, no capitalismo, tá? Do século XIX, vão se formar monopólios. E entre esses monopólios, nós temos os trusts, que são controles totais, verticais totais de empresas. Uma empresa, ela controla outras empresas. Nós teremos holdings, quando uma empresa vai coordenar outras antes que elas venham a falir. E os cartéis. Os cartéis são os monopólios mais horizontais deles todos. Porque os cartéis, pessoal, as empresas não chegam a ser controladas por uma verticalmente. Trusts e holdings são verticais. Trusts, uma empresa controla sozinha as outras empresas, porque essas empresas quebraram, então ela as absorveu. Na holding, não. Na holding, uma empresa majoritária, com mais ações, ela passa a ser sócia das outras antes que elas quebrem. Nos cartéis, não existe esta empresa ou conglomerado verticalmente dando as ordens. Nos cartéis, o poder ele é horizontal. Então, existe uma predisposição das empresas em se arranjarem de forma horizontal, padronizando preços, normalmente a qualidade dos seus produtos ou serviços. Mas o que é que fica, pessoal, de traumático nesse contexto? É que todo monopólio, pessoal, para o capitalismo, ele é negativo, ele é doentio. Tira a possibilidade de escolha do consumidor, que então não tem mais escolha, porque se ali custam R$10, naquela outra empresa, peraí, R$10, e o grande sentido do capitalismo, segundo Adam Smith, é a concorrência, é a meritocracia, é você mostrar que o seu é melhor, tá? Então, pessoal, e outra coisa é a própria incapacidade desse mercado competir e gerar diferenças. Por isso, pessoal, que as primeiras grandes crises capitalistas estão situadas exatamente nesse contexto de monopólios e não, como alguns pensam, no século XX com superprodução. E aí, pessoal, podemos encerrar a terceira fase como sendo a fase da robótica, como sendo a fase da nanotecnologia, como sendo a fase da engenharia genética, como sendo a fase, olha só, da informática e, por extensão, da internet, né? Essa, pessoal, entre outras características, é a fase que, grosso modo, até hoje nós assistimos, nós percebemos, nós vemos. A terceira fase é a fase em que o homem conseguiu uma corrida espacial. A terceira fase é a fase, pessoal, da Guerra Fria, tá?
é a fase da bipolaridade geopolítica mundial, que até hoje deixa aí sequelas, né, muito fortes no mundo, entre russos e americanos principalmente. Então, pessoal, assim, mas o interessante é que até hoje nós temos uma revolução industrial. Até hoje ela não deixou de acontecer. Até hoje essa revolução ela vem se processando. Você adquire um aparelho telefônico com o qual em tempo real você consegue enxergar alguém, tá? Gente, isso é inimaginável até um certo tempo. Eu não estou me referindo ao surgimento do telefone, que é tão antigo para a gente. Mas o que é que vem depois disso? Volta e meia, o homem vai revolucionando as suas técnicas e instrumentos tecnológicos. Então, pessoal, de um modo muito sintético, esse é o nosso recado sobre essa aula, tá? Você pode revê-la em outros momentos, fazer suas críticas e mandar para a gente o seu retorno. Ok, pessoal? No mais, um forte abraço e até a próxima.